Todo mundo aqui de acordo? Vocês conseguem ver minha tela? Tá, ok. Então vamos começar. Como vocês preferem? Vocês preferem que eu vá respondendo as perguntas ou vocês querem que vocês primeiro dêem a resposta de vocês? Se puderem abrir o áudio que eu nem consigo ver aqui. Acho que é melhor ir respondendo. Show. Eu coloquei esses tópicos aqui. É assunto proibido falar que eu coloquei isso aqui, que tem grande chance de cair na prova, que eu estava conversando com a Helena. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi diferença de reconhecimento entre receptores reconhecedores de padrão e receptores de antígeno. Começando aqui por PRRs, eu acho que seria melhor vocês verem, tipo assim, se vocês conseguirem responder alguma coisa, é melhor que dar um norte, porque vocês conseguem aprender mais. Vocês têm certeza que quer que eu responda tudo? Por mim, você pode responder. Tá bom. Lembra que os receptores reconhecedores de padrão... Deixa eu até mudar aqui. Ai, gente, que ódio. Não sei em que slide coloquei isso. Achei. Lá pergunta a diferença do receptor reconhecedor de padrão e dos receptores... achei. Lembra que os receptores reconhecedores de padrão, eles são receptores que vão reconhecer padrões. Esses padrões, eles são muito gerais. Pode ser um DNA, pode ser proteína da superfície bacteriana, enfim, de fungos, parasitas. E PRRs, uma característica deles é que eles não são específicos, eles são inespecíficos. Vá com essa informação para a prova. PRRs não são receptores específicos. Eles são inespecíficos porque eles reconhecem padrão. Por isso que ele tem o nome. Reconhecedores, receptores reconhecedores de padrão. Eu acho que ela não vai perguntar nome de receptores de padrões, tipo TOL, NOD, enfim. Mas eu vi que no ED tinha localização de cada um deles, né? Mas eu vou deixar isso para próximo. Enquanto isso, receptores de antígeno. Receptores de antígeno, lembra que é aquele receptor específico, o antígeno que é apresentado para a célula. Esse antígeno, ele depende de um prévio processamento, ele precisa estar conjugado a uma molécula de MHC. E lembra que esses antígenos, quem reconhece ou é célula T, com restrição do MHC, ou então células B, pode ser por um reconhecimento T dependente ou então um reconhecimento T independente. Partindo aqui agora para esse segundo tópico, a importância do reconhecimento de dumps, vou voltar aqui na primeira monitoria. Deixa eu ver onde é que eu falo de dumps. Vou começar aqui por... Moisés, Oi. receptores de antígeno que você fala é o BCR e o TCR? Isso, correto. O BCR e o TCR. Vindo aqui agora para a importância do reconhecimento de danos,
Vou colocar aqui esse slide, que eu acho que dá para me explicar com ele. Lembra que quando você tem dano celular, uma lise da célula, você tem ali conteúdo que era restrito dentro da célula, que agora não está mais dentro da célula, e que é reconhecido pelas células da imunidade inata. Isso é importante porque quando uma célula ela reconhece algum dano ali na célula, lembra que a gente tem... Mas aí, desculpa Oi. te interromper, mas você falou sobre linfócitos T dependentes. Seria o quê? Então, nesse caso, é a apresentação de antígeno para o linfócito B. Tipo assim, para o Ah, tá. linfócito B reconhecer um antígeno, pode ser por duas vias. Pode ser através de uma célula T, ou então através Do ou sem a antígeno célula na T. circulação, no caso. Tá, entendi. Foi? Obrigada. Foi. Se alguém tiver alguma dúvida, faz assim, pega e pergunta, senão a gente passa e a dúvida fica para trás. É através do linfócito B e o que mais? Deixa eu colocar aqui, calma aí. Você está falando de receptor de antígeno? Isso, essa é a dúvida que ela estava te tirando agora. Você falou que pode reconhecer através de linfócitos B e falou que teriam duas vias. Isso. O linfócito B ele pode reconhecer o antígeno diretamente, o receptor dele, se eu não me engano, é IgD. Eu não estou com um repertório muito grande de linfócito B, não, que eu tive isso no semestre passado e eu nem me resgatei. Mas o linfócito B ele pode reconhecer diretamente o micro-organismo, sei lá, por um órgão linfóide secundário, a linfa vai drenando, né, os antígenos, então o linfócito B vai ter contato com essa linfa. Ele pode encontrar um antígeno ali, ele pode se ativar. Outra via é uma via T-dependente, que aí você necessita do suporte de uma célula T helper. Eu acho que nem é célula T helper, eu acho que é célula T folicular, tem até aqui. Lembra quando uma célula T é ativada? Não sei se vocês lembram disso. A Não célula é T auxiliar, CD4. não? Isso, é uma célula T auxiliar. Uma célula T auxiliar é um nome genérico que a gente dá. Aí tem diferentes subtipos, está aqui na tela. Tem diferentes tipos de célula auxiliar. Por exemplo, tem a folicular, tem a TH2, TH1, todas essas aqui são auxiliares. Oi? Mas aí, você acha que é interessante estudar todas essas células T? Eu acho importante. Tipo assim, não é importante você saber cada detalhe, sabe? Mas você saber, por exemplo, qual é a que está envolvida no combate a uma infecção por patógeno intracelular. Talvez isso caia na prova. Aí, tipo assim, ela vai e pergunta qual célula TCD4 auxiliar está envolvida numa resposta por um patógeno, sei lá, num vírus, numa infecção viral, que é um patógeno intracelular, né? Aí você vai falar que é uma célula T do perfil TH1, TCD4 perfil TH1, que ela secreta interferon. Lembra que interferon atua com efeito tanto parácrina quanto autócrino? O interferon, ele meio que para de sintetizar RNA mensageiro em todas as células que estão ali adjacente a esse sítio onde o interferon foi liberado. E também o interferon, ele aumenta os efeitos microbicidas dos macrófagos. Lembram? Eu até coloquei aqui uns slides para a gente conversar depois desses diferentes subtipos, porque eu acho que uma coisa vai levando a outra para você conseguir entender, sabe? Primeiro você tem que entender células virgens, você tem que entender ativação, onde é que expressa em MHC, para depois a gente chegar aqui nesse grupo de célula TCD4 auxiliar. Foi? Eu já até me perdi onde eu estava me falando. Sim, obrigada. Perdão aí. Nada. Gente, podem fazer isso, porque assim vocês conseguem aprender mais. Eu estava falando da importância do reconhecimento de dumps. Lembra que
quando você tem dano, você recruta mais leucócito ali para aquele sítio. Eu queria aqui destacar o papel do macrófago, porque lembra que eles têm diferentes perfil. O monócito, que é o macrófago, quando está lá na corrente sanguínea, ele pode sair do lúmen do vaso e se diferenciar, que aí agora ele recebe o nome de macrófago. Ele pode se diferenciar no perfil mais, podemos dizer assim, inflamatório, que é esse perfil que a gente chama de M1, ou então ele vai para um perfil mais anti-inflamatório, que é esse que a gente chama de M2. E a importância, principalmente, de macrófago nesse perfil aqui M2, é que os macrófagos, eles fagocitam resto celular, célula morta, micro-organismo morto, enfim. Por isso que ele tem esse perfil mais pró-inflamatório. E aí, quando você tem a eficiência, supondo que algum patógeno foi combatido ali naquele sítio de infecção. Então, esse macrófago ele tem a função ali de restaurar aquele microambiente que estava cheio de danos, né? E aí você tem a ação, principalmente aqui, de IL-10 e TGF-beta, que favorece a diminuição da inflamação. Aí tá aqui, ó, a regulação negativa da inflamação. Foi? Agora, a importância da localização celular dos diferentes PRRs. Deixa eu vir aqui, PRR. Moisés, depois, quando acabar, você consegue enviar esses slides para a gente? Consigo, posso enviar. Vindo aqui para a importância desses diferentes receptores de padrão, uma característica importante é que esses receptores aqui, por exemplo, TOL1, 2, 5, 6, 4, lembra que eu falei que eles reconhecem diferentes tipos de padrões? Por exemplo, TLR2 ele pode reconhecer um peptidoglicano, enquanto que o receptor TOL tipo 4, ele pode reconhecer, por exemplo, uma lipoproteína. Então, a importância desse receptor ser na membrana da célula, seja na membrana do neutrófilo, seja na membrana do macrófago, é que esse receptor aqui ele vai interagir diretamente com o patógeno. Enquanto que esses receptores do tipo TOL aqui, que fica no citosol, e aí a gente já responde aquela pergunta de diferentes localização de receptor reconhecedor de padrão, é que esse receptor aqui, eles reconhecem, por exemplo, coisas que não estariam para o lado de fora, como, por exemplo, ó, RNA, algumas proteínas, RNA também. E isso aqui você só reconhece porque, lembra que o patógeno ele é fagocitado e depois você tem lisossoma dentro da célula que funde com o fagossoma, aí dando origem ao fagolisossoma, enfim. A importância desse receptor aqui no citosol é esse, porque a probabilidade dele encontrar esses tipos de padrão aqui dentro da célula é muito maior se fosse pelo lado externo. Foi? Indo para o próximo agora. Efeitos locais e sistêmicos das citocinas inflamatórias. Eu vou voltar aqui de novo para ficar melhor. Nessa questão aí, você poderia descrever mais ou menos a diferença de quimiocina e citocina? Aham. Vou responder logo. A diferença de quimiocina e citocina por exemplo, a gente tem diversas diferenças. Por exemplo, na estrutura dessas moléculas, as quimiocinas elas são bem menores. Elas, se eu não me engano, têm de 6 a 12 kilodaltons, enquanto que uma citocina ela é bem maior, ela tem até, se eu não me engano, 40 kilodaltons. Aí, quando a gente vai para a função dessas moléculas, as quimiocinas elas têm um efeito apenas de quimiotaxia, que é de recrutar outras células. Por exemplo, chegou um neutrófilo lá e detectou uma bactéria e ele vai secretar quimiocinas, CXCL8, CXCL2. Essa quimiocina, eu acho que tem até um slide aqui, deixa eu ver.
de migração de leucócito. Aqui. Achei. Essas quimiocinas aqui, que está sendo secretado pela célula que detectou o primeiro patógeno, essas quimiocinas é capaz, então, de induzir a expressão de moléculas de ligação aqui no endotélio vascular, tá vendo? Você tem a expressão de selectina, integrina, MIF1, se eu não me engano, nem estou vendo aqui, ICAM1, perdão, é ICAM1. Isso aqui, todas essas moléculas de adesão, elas passam a ser expressas de acordo com a atuação das quimiocinas. Outra coisa importante também é que as quimiocinas, elas são capazes de ativar essas células aqui que está lá restrita no lúmen. Por exemplo, esse monócito aqui, eu acho que é monócito, deixa eu ver. Eu acho que é um monócito mesmo. Não, pela característica é um neutrófilo. Esse neutrófilo aqui, que não está ativado, está lá restrito no lúmen do vaso, dentro da veia, ele está passando ali, né? Aí, quando ele encontra CXCL8, que é a quimiocina, ela interage aqui nesse receptor e ativa essa célula. Essa célula, então, ela passa também a expressar os ligantes dessas moléculas aqui de adesão. Passa a expressar o ligante de CAM1, passa a expressar o ácido araquidônico, que se liga a essa lectina, e por aí vai. Por isso que a gente fala que tem um efeito de quimiotaxia. Quimiocina, você tem um efeito de quimiotaxia, que é de recrutamento de outras células imunes para esse sítio aqui inflamatório, onde está ocorrendo a inflamação, a infecção, enfim. Aí, agora, para citocinas, citocinas, elas são importantes para a regulação do sistema imune. Por exemplo, se esse monócito aqui, que está passando lá na corrente sanguínea, encontrar IL-13 e IL-4, esse monócito aqui ele vai se diferenciar no perfil anti-inflamatório. Você favorece a regulação negativa da inflamação. Por isso que a gente fala que citocina tem uma característica de regular a resposta imune. Enquanto que se o monócito ele receber um estímulo de interferon, se o interferon aqui ligar com o receptor de interferon, esse monócito, então, ele vai ser polarizado, vai para essa via aqui, M1, e você vai ter um perfil mais pró-inflamatório. Foi? Foi, obrigada. De nada. Voltando aqui, efeitos locais sistêmicos das citocinas inflamatórias. Se cair uma pergunta dessa, é uma pergunta boa, porque ela é muito ampla, então você consegue falar muita coisa, isso se a prova for discursiva, né? Mas eu acho que não vai ser, não. A Helena falou alguma coisa sobre se é discursiva, se é objetiva? Vai ser Não, essa é objetiva. Vai ter questão de correlacionar, de verdadeiro ou falso. Ainda bem, então. Vai facilitar muito a vida de vocês. Efeito sistêmico das citocinas. Então, quando lembra que aquelas células imunes que têm o receptor reconhecedor de padrão, então vai lá e secreta essas quimiocinas e citocinas com perfil pró-inflamatório, que lá fala. Quando você secreta essas moléculas que têm uma característica pró-inflamatória, TNF, IL-6, eu acho que IL-12 também, se não me engano, mas principalmente TNF, IL-6 e IL-1. Essas moléculas aqui aumentam a permeabilidade ali do local onde está tendo a inflamação, a infecção. E quando essas citocinas chegam no cérebro, você então tem um efeito de aumento da temperatura basal, né, que caracteriza a febre. No fígado, você tem o aumento da síntese de proteínas do complemento. Lembra do complemento que eu falei para vocês? Você tem aumento de proteínas do complemento, você tem aumento de proteínas do proteína C reativa, que é um marcador laboratorial também, que é bem comum para a gente pedir para o paciente. Quando a gente vai para esse efeito sistêmico aqui na medula óssea, você tem um aumento da produção de células imunes, como, por exemplo, produção de neutrófilo, macrófago, enfim. Lembra que neutrófilo tem uma meia-vida curta, eu acho que é no máximo até 6 horas.
Você não pode ficar sem um neutrófilo porque ele é altamente eficaz em combater, porque ele é totalmente microbicida. Então, para você manter a persistência dessa célula lá no sítio de infecção, você tem que ter mais produção. Isso sem falar outros efeitos patológicos, né? Quando a inflamação foge do controle, como, por exemplo, trombo, redução no débito cardíaco, enfim. Não vou entrar em detalhes disso, não. Mas se vocês falarem esses efeitos sistêmicos aqui da febre, de aumento de síntese de proteínas do complemento, proteína C reativa, e também aumento de produção de leucócito, vocês já vão gabaritar. Indo para a próxima aqui. Ação microbicida de macrófagos e neutrófilos. Essa daqui eu nem vou voltar lá para o slide porque é fácil. E isso aqui é o básico, pessoal. Provavelmente vai cair alguma coisa. Isso aqui é certeza, tá? Ação microbicida de macrófagos e neutrófilos se dá devido a... Quando essas células elas fagocitam algum patógeno, esse fagossoma que agora está dentro da célula, ele se funde com lisossomas que estão lá dentro da célula. Lembra que esse lisossoma, a gente estava falando outro dia, contém espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, peróxido de oxigênio, enfim. Acho que também tem ácido clorídrico, não, hipoclorito, perdão. Tem hipoclorito nos neutrófilos também. Isso é totalmente microbicida e essa é a ação deles. Mecanismo de fagocitose, que nem eu falei, é mediado por aqueles receptores do tipo TOL, receptores do tipo NOD, que são os PRRs. Você tem também outro mecanismo de fagocitose, é quando a proteína C3b, lembra lá do complemento, ela está fixada na superfície do patógeno. Vou até voltar para ficar melhor, porque isso é difícil. Quando o C3b, lembra que C3, que é aquele ponto da via que é comum de todas essas três vias, C3 ela é clivada pela C3 convertase, e C3 fica aqui na superfície do patógeno. Isso aqui é uma ligação covalente totalmente forte. Isso aqui não é desfeita facilmente. Isso aqui é a membrana do patógeno. C3b está ligada aqui na superfície do patógeno, e essa molécula aqui, C3b, ela é altamente capaz de induzir a opsonização, que é esse evento aqui, ó. Você tem 3b ligada na superfície do patógeno e tem receptor para esse C3b. Então, esse patógeno aqui, ele é fagocitado. Uma coisa muito importante do complemento e que provavelmente vai cair é, tipo, quais são os objetivos do complemento. A gente talvez não precisa saber cada ponto da via do complemento, essa aqui que eu mostrei para vocês na última monitoria, mas é importante vocês entenderem pelo menos para que serve, sabe? Aí a gente vem aqui que o complemento ele serve para recrutar mais células através de C3A. Lembra que C3b ele liga na superfície e C3A tem efeito quimiostático. Ele recruta células para aquele ambiente. A gente tem outro mecanismo também do complemento, que é favorecer a opsonização, que nem eu falei recentemente, e outra função é de promover a formação do complexo de ataque à membrana na superfície do patógeno. Não esquece de ir sem isso. Três características do complemento. Promover efeito inflamatório, recrutando novas células através de 3A. Promover opsonização, promovendo a fagocitose do patógeno através de C3b. E formação do complexo de ataque à membrana, que faz a lise osmótica do patógeno. Vamos lá. Função de resolução e reparo dos macrófagos. Eu falei um pouco ali, né? Acho que nem é para repetir, nem vou repetir. Essa ação aqui de reparação, que é o macrófago polarizado para esse perfil aqui anti-inflamatório, e você tem a regulação negativa aqui da inflamação, através de IL-10 e TGF-beta.
Bora agora pro ED. Aí aqui esse último mecanismo efetuou esse termo complemento foi o que eu falei para vocês, que é aqueles 3 objetivos. Promover a inflamação, opsonização e complexo de ataque à membrana. Explica as principais diferenças entre a resposta imunidata e adaptativa, com especial foco no tempo de resposta, capacidade de gerar memória imunológica, tipo de células envolvidas e característica dos receptores presentes nas células. Começando aqui na diferença, né, entre inata e adaptativa. Tem esse slide aqui. Uma diferença da inata para a adaptativa é que a inata ela não tem especificidade. Lembra que eu falei no início que ela é inespecífica? Ela atua no primeiro momento, aqui nas primeiras horas, depois da infecção, mas ela pode não ser eficaz em combater o patógeno. Então, é por isso que, para você gerar uma resposta mais específica, você demora mais tempo, porque você não tem uma resposta mais pronta. E quando essa resposta ela vai ficando pronta, isso é um evento que vai demorando de acontecer, isso demora dias, com a atuação aqui dos linfócitos T e B. Com especial foco no tempo de resposta, eu falei que a inata ela vem no momento inicial da infecção, enquanto que a adaptativa vem mais tardia. Capacidade de gerar memória imunológica. A capacidade de gerar memória imunológica é uma característica apenas da imunidade adaptativa, tá bom? Isso por causa das células B e das células T, que elas se diferenciam por um perfil de memória depois que a infecção é combatida. Tipo de células envolvidas e característica dos receptores presentes nas mesmas. Tipos de células envolvidas aqui na imunidade inata, a gente tem, lembra das células fagocíticas, neutrófilos, mastócitos ou macrófagos e também células dendríticas. A gente tem as células não fagocíticas, lembra, que são os eosinófilos, já esqueci o nome dos meninos. Eosinófilos, basófilos e mastócito. E a gente tem aqui outras funções, células NK, principalmente em infecção viral. Característica dos receptores presentes na mesma. É que nem eu falei, lembra que a imunidade inespecífica, ou o sistema imune inato, você tem receptores reconhecedores de padrão. É uma coisa mais generalista. Enquanto que os receptores da imunidade adaptativa são específicos para aquele epítopo, para aquela proteína que está sendo expressa lá na superfície do MHC. Foi? Alguém tem alguma dúvida nisso? Três mecanismos inatos de defesa das barreiras epiteliais. Vou voltar aqui. Mecanismos de barreira, até coloquei aqui. Lembra que a gente tem uma barreira microbiológica aqui, principalmente no intestino, isso é fácil de falar. A gente tem, lembra que os micro-organismos que são, podemos dizer, do bem, que competem com os patógenos, que é capaz de desencadear alguma doença, eles competem, então, e você tem essa proteção microbiológica. A gente tem também outra proteção, que é a produção de muco, principalmente no trato respiratório, ou então a formação de corpos lamelares na pele, no extrato espinhoso. Tem até esse aqui, se você quiser ir mais específico. Tem barreira microbiológica, química, mecânica, isso em diferentes tecidos. Isso aqui é fácil, né? Que tipo de moléculas são reconhecidas pelos receptores reconhecedores de padrões, PRRs? Eu até falei um pouco, né? Que é DNA bacteriano, lipoproteína, lipossacarídeos, glicanos do fungo, epítopos da superfície de helmintos. Comente as consequências celulares e moleculares desse reconhecimento e sua importância na resposta imunidata. As consequências celulares do reconhecimento desses padrões moleculares é aquilo que a gente falou há tanto tempo, né? Você tem a produção de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, TNF, L1 e L6. Alguns ainda podem induzir a formação do inflamassoma, né, que eu também falei com vocês.
Lembra que esse inflamassoma, ele é capaz de induzir a expressão de L1-beta, que é totalmente uma citocina pró-inflamatória, causa muita inflamação. Show. Vamos passar para a próxima. Quais células do sistema imunitário possuem capacidade fagocítica? É aquelas que eu falei. Neutrófilo, macrófago e célula dendrítica. Lembrando que célula dendrítica, ela não é uma célula que essa é a função principal dela, mas ela é capaz de fagocitar. Explique o mecanismo de fagocitose e sua relevância nos processos infecciosos. Foi aquilo que eu falei, né? Tipo, quando você tem a ligação de um receptor reconhecedor de padrão, você induz a fagocitose. Quando você tem a ligação do C3b na superfície do patógeno, você também promove a opsonização, que também não deixa de ser uma forma de fagocitar o patógeno. Enfim, é isso. Receptores reconhecedores de padrão e com a atuação de complemento. Tem outro mecanismo também de fagocitar, é quando o anticorpo ele se liga na superfície de um patógeno. Não sei se vocês lembram isso na aula de célula B. Na aula de célula B você vê isso, que quando o anticorpo ele se liga na superfície de um micro-organismo, ele também tem a função de promover a fagocitose desse micro-organismo. Lembra que as células da imunidade inata, deixa eu até voltar aqui. Essas células aqui, fagocíticas, elas têm receptores FC. Lembra de FC, que é a fração constante ou a porção constante da imunoglobulina? Essa porção constante, que é aquele finalzinho, meio que o tronco do anticorpo, aquele ali, você tem receptores para aquele tronco do anticorpo. E aí, quando o anticorpo, nessa porção FC, se liga no receptor de FC da célula, isso promove fagocitose, ou opsonização. Explica o mecanismo de fagocitose. Não. Isso aí foi o que eu falei. A opsonização seria só com as proteínas do complemento? Não. A opsonização, ela também pode ser pelo anticorpo, que eu falei agora, tipo IgM, se não me engano. Show? Ok. Lembra que opsonização é sempre um evento que é mediado por alguma coisa. Nesse caso aqui que eu estou falando, pode ser mediado por proteína do complemento ou então por uma imunoglobulina. O reconhecimento de padrão molecular associado a micro-organismos, que pode ser PAMPs também, realizado pelos receptores de reconhecedores de padrão, é específico ou inespecífico? Explique. Isso aqui, lembra que nem eu falei, que a imunidade inata é inespecífica. Uma resposta específica demora mais tempo. Então, o reconhecimento por PAMPs ou MAPs, que nem ela colocou aqui, ele não é específico, ele é inespecífico. Qual a localização celular dos PRRs? Qual a importância de existir PRRs em diferentes compartimentos? Lembra que eu falei que você tem PRRs... Moisés. Oi. É MAMPs ou PAMPs? Então, é porque tem vários nomes para essas coisas, sabe? Tipo assim, ela colocou aqui micro-organismos, aí alguém vai lá e chama de MAMPs. Mas em vez de ter micro-organismos aqui, ela pode ter colocado patógenos. Aí ficaria padrões moleculares associados a patógeno, PAMPs. Essas pequenas diferenças só confundem a cabeça, né? Voltando aqui para a localização dos receptores reconhecedores de padrão, que nem eu falei, você tem receptores lá na superfície, na membrana de superfície da célula imune, ou então você tem em vesículas citolíticas. Citolíticas não, vesículas citosólicas. A importância de existir, foi igual eu falei para vocês, que alguns PRRs vai reconhecer o padrão onde ele é mais provável de estar.
No caso, TOL9, tipo NOD, você vai encontrar DNA, RNA dentro do fagolisosoma, então por isso que é dentro da célula, no citosol, enquanto que outros padrões que você vai encontrar, tipo polissacarídeos, açúcares, carboidratos, enfim, fica na superfície. Quais são as citocinas mais relevantes para o processo inflamatório? É a que eu falo sempre, né? TNF, L1 e L6, do inflamassoma também, L1 beta, interferon do tipo 1 também, lembra? Em resposta viral. Como sua produção induzida? Essa daqui eu vou até voltar. Quais são os efeitos dos seus locais e quais são os seus efeitos sistêmicos? Efeitos locais e sistêmicos já falei, né? Mas isso aqui também é meio básico para a gente levar para a prova. Os efeitos... Eu acho que essa questão não está no nosso ED, não. Não está no ED de vocês? Ih, será que está com ED diferente? Mas essas outras estão no ED de vocês? Essas outras sim, mas acho que essa não. Tá. Essa foi o que a Helena me passou, mas eu vou explicar, porque vai que cai para vocês. Não custa nada saber. O resultado do reconhecimento aqui desse receptor, reconhecedor de padrão, quando conhece, então, aqui o PAMP, você tem uma cascata de sinalização aqui intracelular. Pode usar essas palavras. Não pode usar porque já vai estar lá, né? Mas tem uma cascata de sinalização intracelular que vai culminar aqui, ó, em diversos intermediários bioquímicos que é capaz de ativar esses fatores de transcrição, que nem eu falei para vocês na última monitoria. Esses fatores de transcrição são fundamentais para recrutar a maquinaria de transcrição para esses locais aqui, que vai ter genes que são característicos da regulação desses fatores de transcrição, como, por exemplo, TNF, L1 e L6 é regulado aqui a expressão por esse fator de transcrição NF-κB. Enquanto que IFs, eles regulam genes que codificam aqui interferon do tipo 1. Está envolvida em resposta antiviral. Show? Vamos lá para o próximo. Os efeitos sistêmicos da citocina pró-inflamatória eu falei para vocês, lá na medula, no cérebro e no fígado. Explique as mudanças vasculares que acontecem na inflamação aguda e como elas contribuem para os sinais cardinais da inflamação. A contribuição das citocinas pró-inflamatórias... Ué, cadê minha criação? Achei. É tudo aquilo que eu falei de novo. As citocinas pró-inflamatórias, elas favorecem o aumento da permeabilidade vascular aqui. Com isso, você tem um extravasamento aqui de células imunes. Essas junções aqui, elas ficam mais frouxas. E isso é devido à atuação das quimiocinas e citocinas aqui nessas células de fibroblasto, células que estão aqui na parede do vaso sanguíneo. Quando você, então, favorece aqui a permeabilidade, você tem extravasamento, isso inclusive é a dúvida de algumas pessoas, de proteína citoplasmática, como por exemplo a albumina. Eu até respondi hoje que a albumina é uma proteína citoplasmática que é responsável por manter a pressão oncótica lá dentro do vaso. Para o sangue para você conseguir manter uma pressão dentro do vaso. Por isso que a gente chama de pressão oncótica. A albumina não tem nenhuma função aqui na inflamação, mas lembra que você está extravasando o líquido para essa região, então você promove edema. Isso é uma das funções. A citocina pró-inflamatória promove edema, promove recrutamento de leucócitos. Com o aumento da permeabilidade, que também, além do edema que você causa o aumento da temperatura. Esse aí é um dos sinais cardinais da inflamação, lembra? Calor, rubor, por isso que fica vermelho. Você tem um aumento ali da permeabilidade, está tendo muita circulação de células imunes. Calor, rubor, perda de função. Por exemplo,
tem uma inflamação tão intensa que os neurônios sensores detectam essa inflamação, então a pessoa para de, sei lá, mexer o braço, para de caminhar com a perna, fica meio mancando, você tem uma perda de função. Ai, deixa eu até voltar aqui no... A gente falou do edema, a gente falou do rubor, da vermelhidão, né, do calor, devido ao aumento da circulação ali de extravasamento, da dor, principalmente pelos neurônios sensitivos que detectam, e também perda de função, que nem eu falei. A perda de função do membro pode ser resultante da dor, pode ser resultante também de dano no tecido, quando você tem uma inflamação muito intensa, principalmente relacionado a danos, a dampes. Sei lá, você cortou o pé, você vai ter uma perda de função. Próxima questão. A doença de deficiência de adesão leucocitária é causada por defeitos congênitos em moléculas de adesão endotélico vascular. Explica a importância dessa molécula para os processos de recrutamento de leucócitos para o foco inflamatório e quais são as manifestações clínicas decorrentes dessa deficiência. Esse ED, ela fez um ED especificamente disso com vocês, não foi na segunda aula? Então eu nem vou falar muito, se alguém tiver dúvida, fala aí, mas a doença de deficiência de adesão leucocitária é por causa desse mecanismo aqui, você precisa de ter esses receptores aqui, você precisa ter os ligantes nas células imunes para recrutar, e quando você não tem isso, isso aqui não acontece. Embora você tenha por exemplo, no local de infecção, você tem a expressão de alguma citocina pró-inflamatória, você não tem o recrutamento das células da imunidade inata para esse sítio, porque a pessoa não é capaz as células da pessoa não é capaz de expressar esses receptores aqui ligantes. Essa aqui você sabe mais que eu, porque eu nem estava na sala. Durante o processo inflamatório agudo e local, quais são os primeiros leucócitos recrutados? Essa aqui é fácil, alguém lembra? Quais são os primeiros leucócitos recrutados? Alguém chuta aí? Neutrófilos? Isso, neutrófilos, muito bem. As funções efetoras do neutrófilos, lembra que eu falei que você tem um efeito microbicida, quando esses neutrófilos eles fagocitam esses micro-organismos. Uma função característica também dos neutrófilos é que eles são capazes de secretar alguns peptídeos antimicrobianos. Sei lá, alfa-defensivas, lisozimas, enfim. Quais células expressam os PRRs? Aí, de novo, células da imunidade inata. Quais células expressam receptores antigênicos? Aí, de novo, células da imunidade adaptativa. Mas se tiver nome, aí você coloca lá, células T e células B. O que define a imunidade adaptativa e o que a torna única quando comparada aos demais sistemas biológicos. Eu também já falei dessa, que a imunidade adaptativa, ela torna única porque ela é muito específica, ela é altamente específica, ela vai ser específica diretamente àquele micro-organismo que continua persistindo, que nem as barreiras químicas, físicas, microbiológicas, o sistema imuninato conseguiu combater. Aí agora o sistema imune adaptativo vai lá e altamente específico consegue combater. Eu vou até mostrar uns slides mais depois. Que processo contribui para a ampla diversidade dos receptores antigênicos? Descreva os processos. Aí aqui agora eu vou ter que vir para os meus slides, que é a monitoria que eu ia dar hoje para vocês de apresentação de antígeno. Essa aqui imagem tenta levar com vocês que isso aqui é para a vida. Você tem esses momentos diferentes aqui. Esse aqui a gente vai ser o foco agora de linfócito T. Eu queria dar uma breve introdução para a gente conseguir
pegar uma ideia geral e também porque vai ser um norte para as próximas monitorias. A gente tem órgãos linfóides primários e a gente tem órgãos linfóides secundários. Lembra que os órgãos linfóides primários é a medula óssea e o timo. Quando você vai para órgão linfóide primário em feto, geralmente você tem o fígado, o saco vitelínico, mas aqui em adulto é o timo e a medula óssea, enquanto que órgãos linfóides secundários é os linfonodos drenantes. A gente também tem o baço, que é classificado como órgão linfóide secundário. A célula linfóide, célula da imunidade adaptativa, ela vai sair aqui do órgão linfóide primário. Se for uma célula T, lembrando que célula T, ela tem esse nome de célula T por causa do thymus. Thymus, aí vem célula T. A célula T, ela é maturada aqui no timo. Ela passa por deleção clonal, maturação, um bocado de coisa que a gente vai ver mais para frente. Enquanto que a célula B, ela acontece a geração de diversidade antigênica, do receptor antigênico, aqui na medula óssea. E aí, depois que essa célula passou por essa maturação aqui nesses órgãos linfóides primários, eles então vão para os órgãos linfóides secundários, para os linfonodos ou para o baço. Porque é aqui que eles recebem a linfa, que vai ter o antígeno que vai ser apresentado para eles. Aí está até aqui uma PC, uma célula apresentadora de antígeno, apresentando um antígeno, então, para uma célula naive, uma célula virgem, e essa célula virgem ela vai se diferenciar para algum tipo, uma célula de memória, uma célula efetora, uma célula regulatória, enfim. Enquanto isso também, a gente tem a apresentação não, mas assim, o encontro do antígeno com o linfócito B, e ele então se diferencia em um plasmócitos ou então célula B de memória. Isso aqui que é uma dúvida que eu reparei que é de muitas pessoas. A gente tem uma célula precursora lá na medula óssea que quando essa célula vai para o timo, por exemplo, no caso das células T, elas têm cada receptor de célula T, que é o receptor que a célula T reconhece o antígeno, é diferente em cada célula. Você não tem a geração de 1000 células com receptor para aquele tipo de antígeno na medula óssea, não. Você tem diferentes tipos de receptores sendo gerados aleatoriamente. Isso, depois que é gerado essas células vão passar pela maturação lá no timo. Lá no timo, essas células que têm diferentes especificidades, lembra? Essas especificidades elas podem reagir contra o próprio corpo da pessoa, porque é uma produção de antígeno aleatória. Você está tendo uma recombinação gênica ali, você está tendo a expressão do TCR, que pode reconhecer também o antígeno próprio, tá aqui, self-antígenos. Essas células não é desejada para a gente, porque senão você vai combater o seu próprio organismo, você vai gerar uma resposta imune contra você mesmo. Essas células a gente não quer, então essas células têm que passar por uma deleção clonal. Essas células têm que morrer. E é lá no timo, que isso ocorre. Aí, caso a célula não possua reação contra o próprio organismo, aí então ela é selecionada e ela recebe sinais de sobrevivência e ela vai então ser uma célula naive que vai migrar para o órgão linfóide secundário, que é onde vai encontrar o seu antígeno. Aí, depois lá da maturação, que nem está aqui, você tem um pool de célula com diferentes tipos de receptores, de TCR, que vai encontrar o antígeno. A célula que encontrar o antígeno, que receber sinais aqui de ativação, ela então vai passar por um processo que a gente chama de expansão clonal. Esse linfócito aqui, que reconheceu o antígeno, ele vai se proliferar. Um vai dar origem a 2, 2 vai dar origem a 4, e assim sucessivamente. Aí você vai gerar uma resposta imune contra aquele antígeno. Passando aqui mais um pouco, para a gente entender como é que ocorre, então, a geração dessa ampla diversidade de receptor de célula T, isso acontece lá no núcleo. Isso aqui é DNA, tá vendo? Isso aqui é uma dupla fita, coloquem em mente, isso aqui é uma dupla fita, e que lá no cromossomo, que codifica
o gene do TCR, que a gente chama de região V, região J e região C. A gente também, para ficar mais fácil aqui para você entender, isso aqui é um receptor de célula T. Aqui no receptor de célula T, você tem uma região que é variável, que é essa região alfa e beta. Essa região variável aqui, que está nessas diferentes cores, elas são codificadas aqui no DNA, tá vendo? Esse vermelhinho aqui codifica essa região vermelha aqui da cadeia variável. Essa região amarela aqui codifica essa região outra amarela, enfim, por aí vai. Essas regiões aqui do DNA, elas não são intactas, elas sofrem recombinação gênica, que a gente chama. Essas recombinação gênica é um processo complexo, que é até difícil de explicar para vocês. Mas se tiver alguma coisa relacionada a isso na prova, geralmente vai vir tipo assim, qual enzima está associada ao processo de recombinação gênica? Aí você vai falar que é RAG1-2 só. É importante a gente entender que RAG1-2 é que está envolvido nesse processo aqui de recombinação gênica. RAG1-2 vai formar aqui uma alça nessa região que codifica aqui o TCR. E aqui nessa alça você vai ter troca de nucleotídeo, adição, é uma coisa complexa. Que você vai gerar diversos tipos de receptor de células T. Foi? Alguém tem dúvida nisso? Ninguém entendeu nada? Tá, vou continuar, partindo do ponto que vocês entenderam. Uma coisa importante é que, lembra que células da imunidade inata, elas reconhecem uma ampla gama de pumps. Isso pode ser, sei lá, peptídeos, pode ser polissacarídeo, pode ser glicano, que é um tipo de carboidrato, enfim. Uma coisa específica da imunidade adaptativa, aqui nas células T, linfócitos B, eu acho que ainda pode reconhecer alguns carboidratos, mas aqui, vindo para a célula T só reconhece antígeno proteico, tá aqui. O receptor de célula T, ele só reconhece antígeno proteico que está sendo apresentado aqui na molécula de MHC. Isso que eu acho que deve ter ficado claro para vocês, né? Você tem uma fenda aqui na molécula de MHC, aqui um buraquinho, tá vendo? É que o antígeno ele vai ser apresentado aqui nessa fenda e vai ser apresentado para a célula T. Existem dois tipos de MHC. Eu até coloquei aqui do lado. A gente tem um MHC de classe 1 e a gente tem um MHC de classe 2. Uma coisa que está confundindo muita gente é tipo assim, todas as células nucleadas do organismo têm MHC de classe 1, então o linfócito T pode reconhecer antígeno nessas moléculas para gerar uma resposta imune. Vamos com calma. O MHC de classe 1, embora ele esteja presente em todas as células nucleadas do organismo, algumas células que têm MHC de classe 1 não têm a função de ativar uma célula T naive. São coisas diferentes. Se a gente está partindo do ponto que a gente tem uma infecção e que a gente precisa montar uma resposta robusta e imune contra essa infecção, a gente está falando que o MHC de classe 1, que está apresentando o peptídeo aqui para a célula TCD8, que é a única que reconhece MHC de classe 1, por causa desse correceptor aqui, CD8, por isso que esse nome CD8, essa resposta ela está sendo gerada no órgão linfóide secundário. Se você está ativando uma célula naive, ela tem que estar lá no órgão linfóide secundário, lembra? Então, esse estímulo de MHC de classe 1 vai ser dado ou por células dendríticas, ou por macrófagos, ou, se não me engano, acho que células B. Acho que eu até coloquei aqui. É isso aí. Esses três tipos de célula pode ter MHC de classe 1, não vai ter macrófago e célula B. Eu acho que estou ficando louco. É isso mesmo. Mas MHC de classe 1, que tem em todas as células, só células dendríticas que são capazes principalmente células dendríticas, e até de MHC de classe 2, fazendo uma confusão leve aqui. Voltando aqui para ir uma coisa de cada vez. MHC de classe 2 é restrito
ao TCR da célula TCD4 por causa desse correceptor aqui CD4. Isso aqui essa ligação aqui, essa apresentação do antígeno com TCR, ela é estável por causa desse correceptor CD4 aqui. Ele meio que se acopla aqui no MHC e você então tem a apresentação do antígeno. Aí aqui novamente, diferentes tipos de célula pode apresentar antígeno em moléculas de MHC. A principal molécula de MHC, nossa, já estou ficando maluco. A principal célula que apresenta antígeno, a principal APC, é a célula dendrítica. Essa é a especialidade dela. Isso talvez até caia na prova, provavelmente vai cair. A principal célula que é a APC, aí você fala que é uma célula dendrítica. Embora macrófagos e células B também apresentem antígeno, isso não é comum. Aí aqui, tá. A célula apresentadora de antígeno vai lá e apresentou o antígeno. Ou seja, pelo MHC de classe 1, aqui, que é nesse lugar aqui, nessa população de baixo, MHC de classe 1, você apresenta para a célula TCD8, e é virgem. Aí você ativa essa célula passa por expansão clonal, ela prolifera, se diferencia ou numa população de célula efetora, que vai lá para o sítio de infecção combater, matar a célula que está infectada com patógeno, seja um vírus ou bactéria intracelular, ou então vai formar uma célula TCD8 de memória. Lembra no início que eu falei que as interleucinas é meio que o regulador da resposta imune? Então, aqui nesse caso não é diferente. As citocinas é que regulam todo esse processo aqui. Depois que essa célula aqui ela é ativada, as citocinas elas vão meio que definir o que vai acontecer com essa célula. Se ela recebe um estímulo de L2, por exemplo, e L2 vai fazer essas células proliferarem. Aí você tem outras citocinas que promovem diferenciação. Por exemplo, para uma célula TCD8 de memória, você tem citocinas tipo IL7, IL15. Enquanto para você ir para uma população efetora, você ainda continua com alta concentração de L2. Moisés, esses antígenos que você fala que são apresentados são peptídeos que foram processados dentro da célula dendrítica? Isso mesmo. Esses peptídeos precisam ser apresentados na molécula de MHC, e para o MHC encontrar o peptídeo, essa proteína precisa ser processada. Eu vou até mostrar aqui mais adiante. Aproveitando que você perguntou, eu vou começar logo por ela. Por exemplo, imagine que um vírus, sei lá, um H1N1, influenza, infectou uma célula do pulmão. Essa célula está infectada pelo vírus, ela vai começar a meio que transcrever material genético do vírus, né? E isso você tem a formação de proteínas que é exclusiva do vírus. Isso não é do hospedeiro. Aí essa proteína do vírus, ela vai passar por um complexo aqui de degradação de proteína, que a gente chama de proteassoma. E quando você degrada, meio que picota, vai cortando aqui essa proteína em vários pedacinhos, lá no citosol, essa proteína ela vai ser conjugada aqui no retículo endoplasmático junto com a molécula de MHC de classe 1. Aí quando você associa o MHC de classe 1 com um peptídeo aqui, ó, na fenda, aí ele migra lá para a superfície da célula apresentadora de antígeno e apresenta o antígeno. Isso aqui da via do MHC de classe 1, principalmente nesse caso de infecção viral. Aí aqui no MHC de classe 2, você tem, por exemplo, uma bactéria que foi fagocitada através de receptor do tipo TOL que tem lá na célula dendrítica. Aí a célula dendrítica fagocitou isso através de tipo TOL2, por exemplo, processou junto com o lisossoma, lembra que tem o lisossoma com o fagócito e forma o fagolisossoma? Então, você vai fundir aqui, essas proteínas vão meio que se degradar, vão ser trituradas e essas proteínas elas vão ser conjugadas aqui também em vesículas, junto com o peptídeo que foi degradado, e vai ir lá para a superfície para ser apresentada no MHC de classe 2. Por isso que a gente fala MHC de classe 2 em coisas que vêm de fora da célula e MHC de classe 1 que vem de dentro da célula. Isso aqui não é uma regra, mas é o que mais acontece. Não significa que todo
toda infecção viral, você só vai ter essa via aqui de ômega 6 de classe 1. Mas para ficar didático, para a gente entender e não criar confusão, a gente pode fazer essa associação. Moisés, eu só não entendo por que na infecção viral é a via de MHC1. Voltando aqui um pouco, lembra que no MHC de classe 1, você tem a apresentação do antígeno apenas para a célula TCD8, que tem esse correceptor aqui que chama CD8, por isso dá esse nome para a célula. E essa apresentação de antígeno aqui, ela é exclusiva da TCD8 por causa da função dela. A célula TCD8 aqui, ela promove a destruição de células infectadas. É a único subtipo de célula T que vai destruir uma célula do seu organismo. Por exemplo, uma célula lá do trato respiratório está infectada com o vírus da influenza, a célula TCD8 que vai lá matar ela, para você conseguir eliminar o foco ali de infecção. Show? Show. Tá, falei disso. Moisés, esse MHC, ele é uma molécula que fica dentro, então, da célula apresentadora de antígeno. Isso, depende do momento. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui. O MHC de classe 1, lembra que tudo que é produzido, que é transcrito no nosso DNA, ele vai passar, então, pelo ribossomo, vai, então, passar pelo retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tem toda essa via, né? O MHC de classe 1 ou 2 é a mesma coisa, tipo, acontece a transcrição gênica lá no nível nuclear, aí ele vai ser traduzido, aí ele passa aqui por essas vias que é comum de todas as proteínas. Como ela é uma proteína de superfície, aí ela meio que encontra aqui esse antígeno, essa proteína que foi degradada. Aí ela vai lá para a superfície. A localização do MHC de classe 1 geralmente é na superfície do micro-organismo, mas depende do momento, sabe? Dependendo do momento, se essa proteína acabou de ser traduzida lá no ribossomo, essa proteína, ela foi traduzida, ela vai passar pelo retículo endoplasmático para ser novelada, não sei o que lá, complexo de Golgi, e aí ela encontra aqui, ó. Aí meio que faz parte, é um fisiológico do MHC. Depois de traduzido, passar aqui para o retículo endoplasmático, depois vai para a superfície para apresentar um antígeno. A culminação da tradução do MHC de classe 1 é que ele fique lá na superfície. Show? Moisés, e esse MHC, ele é produzido ou ele, tipo, tem sempre? O MHC, ele é produzido sempre. Eu falei lá no início, lembra que todas as células nucleadas do organismo possuem MHC de classe 1. Esse MHC, que é o nome de complexo de histocompatibilidade principal, é meio que uma coisa comum de todas as células, é meio que um farol, podemos dizer assim, meio que essa molécula é uma sentinela, ela fica vigiando ali a célula. E aí, conforme essa célula, por exemplo, uma célula tem sempre MHC de classe 1, né? Não sei se vocês lembram das células natural killer, células NK. Se uma célula ela não expressa MHC de classe 1, essa célula NK identifica, tipo, tem alguma coisa de errado aqui. Isso é característico de alguns tipos de célula. Por exemplo, célula tumoral downregula, ou seja, tipo, para de expressar MHC de classe 1. Células que estão infectadas por vírus também não expressam MHC de classe 1 às vezes. Isso é uma característica também. Aí por isso que é meio que um marcador, assim, um farol, sabe? Para ver se está tudo bem com a célula. Eu respondi a dúvida, gente? Eu me perdi. Sim, obrigada. Respondeu mais que a dúvida. Show. Obrigada. Perfeito. Agora eu quero entrar numa parte... Deixa eu ver se eu falei de tudo. Eu acho que falei de tudo. Eu quero entrar agora numa parte que é fundamental. E, tipo, isso aqui faz total diferença. Para uma célula T ser ativada, ela precisa de 3 sinais. Somente com 3 sinais uma célula T é ativada. Se você tiver
ou 1 ou 2 e não tiver 3, ela não vai ser ativada. Aí, esses 3 sinais, para ela ser ativada, envolve a expressão, o reconhecimento aqui do antígeno que está sendo expresso na molécula de MHC. Outro sinal é um sinal coestimulatório, e o mais frequente é a célula apresentadora de antígeno apresentar esse correceptor aqui estimulatório, B7, que vai se ligar a CD28 aqui na célula T. E o terceiro sinal ele é fornecido por citocinas. Lembra que citocinas é o que regula a função da resposta imune? Meio que tem esse perfil de regular como é que uma célula vai se diferenciar, se ela vai ser um perfil inflamatório, pró-inflamatório. Aqui no caso da célula T, as citocinas elas vão diferenciar a célula T para um perfil. Se for uma célula TCD8, essa célula TCD8 ela vai se diferenciar ou numa célula efetora, que é uma célula que vai lá matar a célula-alvo, ou então você vai promover a formação de célula de memória, que é aquela célula que fica por longos períodos de tempo no organismo, para, caso encontre um segundo antígeno, já ter mais células do que... Para começar do ponto de partida de ter mais células, por isso que a gente chama de memória, só que elas são poucas. Em vez de você começar a voltar tudo de novo de célula virgem. Em vez de começar do ponto de ter célula virgem, você começa de um ponto de ter célula de memória, que são mais do que célula virgem. Você tem uma população pequena, mas você tem lá. E esse é o objetivo das vacinas, por exemplo. Você vacina uma pessoa com uma dose, aí daqui a um tempo você espera, porque você vai ter células de memória, aí você vai lá e vacina de novo essa pessoa, aí essas células de memória, elas voltam a proliferar, e você aumenta o pool de células que é específica para aquele antígeno, por exemplo, de COVID, vacina CXBBB. Aí você aumenta a população de memória que é específica para aquele antígeno. Foi 3 sinais de ativação são requeridos para a célula T ser ativada. Caso essa célula T ela não receba esses 3 sinais que eu falei, por exemplo, se o MHC de classe 1 está expressando lá um peptídeo, mas não expressa um coestimulador, um B7, por exemplo. Existem diferentes moléculas de coestímulo. Eu foquei aqui em B7 para não confundir a cabeça de vocês. No slide da Helena até tem lá, CTLA4, não sei o que lá. Mas voltando aqui. Se você só tem o fornecimento do sinal 1, essa célula ela é anérgica, é um processo que a gente chama de anergia. Essa célula não responde, ela é tolerante, não acontece nada com ela, ela não se ativa. Mas se essa célula receber os 3 sinais, como eu falei, essas células então elas se ativam e vai proliferar e vai se diferenciar para um perfil efetor de memória. Isso aqui está claro para vocês? É muito importante isso. Se uma célula recebe somente um sinal, ela fica anérgica, ela não responde. E isso é importante porque, às vezes, células do nosso organismo expressam MHC de classe 1 com algum antígeno. Sei lá, uma hemácia que foi lá para o baço. Aí essa hemácia, que tem vida média de 3 meses, essa hemácia ela pode ser processada por uma célula apresentadora de antígeno e pode apresentar, sei lá, um peptídeo da hemoglobina. Você não quer uma resposta imune contra isso, né? Então, essa célula apresentadora de antígeno, ela vai apresentar esse antígeno, só que ela não vai expressar esse receptor coestimulatório e nem vai fornecer citocina, porque reconhece que é próprio. Show? Outra coisa que confunde muito, vamos lá. Supondo que uma célula recebeu 3 sinais lá de ativação, deu tudo ok, ela vai ser ativada. Aqui, novamente, é a mesma lógica dos receptores do tipo TOL. Você tem diferentes intermediários aqui bioquímicos que vai culminar na ativação de vários fatores transcricionais. Aqui nas células T é um pouco mais complexo, porque alguns fatores transcricionais que são comuns, sei lá, NF-κB, não vai ter os mesmos efeitos. Por exemplo, NF-κB aqui, nessa célula, ela vai
promover um perfil mais efetor, mas não vai culminar na produção de citocina pró-inflamatória, tipo TNF, L1 e L6. Isso aí é exclusivo lá da Inata. Essas citocinas pró-inflamatórias ficou lá. O objetivo aqui de NF-κB é diferenciar para um fenótipo. Aí, por exemplo, esse aqui, NFAT. NFAT é um fator transcricional que regula aqui a expressão de CD25. Deixa eu voltar aqui só um slide. Que CD25 é a cadeia alfa do receptor de L2. Então, quando você promove a expressão do gene de CD25, você, então, favorece a expressão de receptores de L2. Aí você tem aqui o pool de célula que está sendo diferenciada, está passando pela proliferação. Isso aqui também é muito importante. Moisés, isso seria para diferenciar os tipos de linfócito T? Uhum. Isso aí. É para dar função à célula T. Se ela vai ter um perfil efetor, se ela vai ter um perfil de memória. Eu vou até adiantar, aproveitando essa pergunta aqui, que esses fatores transcricionais, eles vão ser diferentes em algumas subpopulações. Por exemplo, aqui a gente tem uma célula TCD4 naive ou virgem que está sendo ativada por uma célula dendrítica. Suponha que essa célula naive recebeu os 3 sinais de ativação, e aí, de acordo com as citocinas aqui, desse microambiente de ativação, a célula TCD4, os fatores intermediários lá, que vai ativar os fatores de transcrição, vão ativar diferentes fatores de transcrição que é característico de um tipo de celular. Por exemplo, essa célula aqui, TCD4, ela recebeu estímulo na ativação que culminou na ativação desse fator de transcrição aqui, STAT3. STAT3, então, favorece que a célula TCD4 vá para um perfil T folicular. Lembra que a célula T folicular, eu acho que está envolvida na troca de classe de imunoglobulina lá do linfócito B, enfim. Aí você tem outros STATs aqui, que é resultante disso, que é resultante do microambiente de ativação, dos sinais que essa célula recebeu quando ela era naive, e aí então o fator de transcrição foi lá e polarizou essa célula com o perfil TH2, que é envolvido no combate principalmente ao mintos. Há um perfil TH1, que está envolvido no combate a patógenos intracelulares, TH17, que está envolvida no combate a patógenos extracelulares, e Treg, essa aqui é bem legal, essa Treg aqui. Talvez não caia em prova, mas essa célula Treg, ela é uma célula que meio que define qual é o momento de parar a resposta inflamatória. A inflamatória não, a resposta imune, sabe? Lá na imunidade inata, a gente tinha aquele macrófago com perfil M2, né? Aqui na célula Treg, a gente tem uma regulação negativa, por exemplo. A célula Treg está no momento, sei lá, no dia 12 da infecção viral. Então, essa célula Treg, através de FOXP3, ela vai meio que dar sinais para outras células morrerem. Aí você meio que regula essa resposta. Aí você secreta até algumas citocinas aqui, TGF-beta, por exemplo, que recruta macrófagos para restaurar, para fagocitar resto de célula, resto de micro-organismo, enfim. Só uma curiosidade aqui que eu viajei. A gente viu os diferentes tipos de célula TCD4. É bom ter em mente isso, a diferença de célula TCD8 e célula TCD4, tá? Aí, vindo aqui para a célula TCD8, novamente, eu queria falar com vocês o mecanismo de ação dessa célula em direcionar a célula-alvo para a apoptose. A célula, depois que ela foi ativada, passou por esse processo aqui de expansão clonal, aqui que eu mostrei para vocês, ela sai, então, do linfonodo onde ela foi ativada, lá no órgão linfóide secundário. Essa célula T efetora, e ela então vai lá para o microambiente onde está ocorrendo o problema. Seja durante uma infecção viral, seja no contexto de câncer também, isso aqui é bem característico. Aí, essa célula T, através do TCR, ela vai reconhecer o peptídeo que é específico para esse TCR aqui. Essa célula já passou pela ativação lá no órgão linfóide secundário.
ela vai reconhecer aqui o peptídeo na molécula de ômega-6 de classe 1, de um fibroblasto, lá de uma célula tumoral, não sei. E aí, essa célula aqui degranula, e até uma pergunta, eu acho, do ED, ela degranula aqui perforina e granzima, que faz parte da sinapse imunológica. Então, quando perforina, quando chega aqui na membrana da célula-alvo, perforina, como o nome diz, faz uns furos, perfura aqui a membrana. Para que granzima, quando ela é secretada também no grânulo, granzima, ela vai entrar aqui na célula e vai ativar a via das caspases. Lembra lá do inflamassoma, que tem a caspase, que sai clivando tudo? Então, aqui é da mesma forma. Caspases aqui sai clivando um caso de proteína, que é fundamental para que essa célula consiga sobreviver. Então, essa célula é direcionada para a apoptose. Um benefício aqui da apoptose, em vez de lise, que é realizado pela célula TCD8, é que na apoptose você não tem inflamação. Porque na apoptose aqui a célula morreu, tudo aqui que está dentro dela foi digerido, foi clivado, mas a membrana ela continua intacta, ela não se desfaz, ela não quebra. Como se fosse, por exemplo, num corte no seu pé, porque quando você corta o pé, você lisa um bocado de célula, né? E aí você promove a inflamação. Já aqui não, a apoptose, a célula apoptótica, ela só vai ser fagocitada pelo macrófago, e aquilo ali vai acontecer como se nada tivesse acontecido. Você não vai ter aqueles 5 sinais de cardinal da inflamação, a pessoa não vai sentir nada. Isso vai acontecer silenciosamente. Isso aqui é um mecanismo de ação que eu falei, de granzima, perforina, que é degranulada lá na sinapse imunológica. Outro mecanismo de ação da célula TCD8 é expressar faz ligante, que vai se ligar aqui, esse receptor faz na célula-alvo, e esse receptor aqui é capaz de direcionar para a apoptose também. A gente tem esse receptor aqui em todas as células, faz, e quando esse receptor aqui se liga ou faz ligante, você direciona, então, essa célula para a apoptose. Isso aqui eu falei mais ou menos com você, que quando aqui, supondo que conforme o tempo de infecção vai passando, você ativa uma célula naive aqui, essa célula naive aqui, ela vai expandir o clone, que é específico para aquele antígeno. Depois que o antígeno ele é combatido, ele é eliminado, como você não tem mais lógica de manter essa população tão grande de célula, então essa célula passa por uma deleção clonal, e aí só fica uma população de memória, que é essa população aqui em vermelha, tá vendo? Em vez de você partir de uma única célula aqui, caso você encontre o mesmo antígeno pela segunda vez, você vai ter mais células aqui de memória do que se você voltasse da ponto zero lá de células naive. Aí eu queria falar isso para vocês que eu já falei, de célula TCD4, que tem diferentes tipos, e geralmente elas estão associadas a diferentes funções, como, por exemplo, defesa do hospedeiro contra micro-organismos intracelulares, do perfil TH1, parasitas e helmintos, do tipo TH2, e bactérias e fungos extracelulares, do tipo TH17. É importante ir com isso aqui, porque, tipo assim, não vai ser uma coisa que vai cair muito, mas sempre cai alguma coisa relacionada a algum tipo de população dessa. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa aqui? Podemos continuar aqui no ED. Eu vou continuar aqui para a gente terminar logo, que já é quase 9. Que processo contribui... Isso aqui foi a pergunta que a gente parou, né? Que processo contribui para a ampla diversidade de receptores antigênicos? Descreva os processos. Aí é aquilo que eu falei. A recombinação gênica a nível nuclear das regiões V, D e J que codificam a região variável do TCR. É um pouco difícil de responder essa, mas é isso. Aí você tem, descreva os processos. É isso que eu falei, né? Você tem a recombinação gênica, isso pode acontecer por, sei lá, translocação de DNA, você pode ter adição de nucleotídeos,
Isso tudo mediado por RAG1-2. Pela próxima pergunta, que células expressam MHC1 e MHC de classe 2? As células que expressam MHC de classe 1, lembra que são todas as células nucleadas. MHC de classe 2 é expressa apenas por células apresentadoras de antígeno, que pode ser células dendríticas, pode ser macrófago, pode ser célula B. Mas, especificamente, célula dendrítica, que elas são as principais. Deixa eu até ver aqui se tem... Aqui, MHC de classe 2. É isso mesmo, macrófago e célula B. Não tem mais nada não. Tava achando que eu tava maluco. Descreva as rotas de processamento de antígeno da via MHC1 e 2. Aquilo que eu falei, MHC de classe 1 é antígenos advindos do citosol, processado lá no proteassoma e conjugado no retículo endoplasmático com MHC de classe 1 e vai para a superfície. MHC de classe 2, você tem o antígeno advindo do meio extracelular, aí quando você fagocita, você digere ali essas proteínas e apresenta no MHC de classe 2. Quais são as funções biológicas das glicoproteínas de MHC de classe 1? As funções biológicas da glicoproteína. Quem reconhece antígenos apresentados nessa molécula? Então, como eu falei, a função biológica da glicoproteína. Gente, eu acho que era melhor vocês recorrerem a uma explicação mais técnica no livro, porque eu falei que o MHC de classe 1 é meio que uma sentinela da célula, né, para ver se está tudo certo. Mas era bom ter uma resposta mais formal para levar. Eu não sei dar essa resposta mais formal, não. Posso até dar depois lá no grupo, se quiserem. Quem reconhece... Oi? Pode falar essa depois. Show. Não tem problema não, acho. Tá bom. Quem reconhece antígenos apresentados nessas moléculas? Lembra que a única célula que reconhece em MHC de classe 1 é a célula TCD8. Em que situações a apresentação cruzada de antígeno é importante? Essa daqui eu não falei, deixa eu até voltar aqui. A apresentação cruzada de antígeno, você sabe o que é? Ai, não é aqui não. Eu acho que eu não botei esse slide. É quando tem que ter o MHC1 e 2? A apresentação cruzada de antígeno, deixa eu pegar aqui. Queria uma célula infectada. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Calma aí, vai ser rápido. Eu acho que esse aqui serve. Vou colocar essa apresentação aqui para explicar. A apresentação cruzada de antígeno é quando essa célula apresentadora de antígeno aqui, ela, sei lá, a célula apresentadora de antígeno foi lá pro microambiente onde está tendo uma infecção viral, por exemplo, lá no trato respiratório. Uma célula dendrítica chegou lá numa célula do pulmão e viu que essa célula está infectada com um vírus. Aí, a célula está infectada com vírus, ela vai fazer isso aqui, quer ver? A célula está infectada com vírus, ela vai expressar o antígeno aqui na superfície. Aí, quando essa célula está infectada com vírus, expressa aqui o antígeno do vírus na superfície, a célula dendrítica vai vir aqui e vai pegar esse peptídeo que está aqui, nessa fenda de MHC de classe 1. Aí, a célula apresentadora de antígeno vai tirar esse antígeno aqui do MHC de classe 1 da célula que está infectada, e aí ela vai lá para o órgão linfóide secundário e vai apresentar. Aí ela vai processar normalmente, tipo, ela só não teve, tipo assim, essa facilidade de encontrar a proteína aqui no citosol, ou então lá no meio extracelular. Ela já pegou direto lá na fenda de MHC de classe 1, processou e apresentou. Essa é uma apresentação cruzada. Ela pegou lá da célula infectada, processou e apresentou para a célula T. Isso que é a apresentação cruzada. Eu me perdi na pergunta. Em que situação a apresentação cruzada de antígeno é importante? E esse aqui também não vou saber responder, não. Eu sei o que é apresentação cruzada, mas assim, a situação específica que isso é importante,
Acho que eu Busca- confundi. Tem que ativar a TCD4 e TCD8 ao mesmo tempo, né? Ah, então é isso. A apresentação cruzada, você ativa tanto o CD4, tanto o CD8. Essa é a situação importante. Depois eu vou confirmar e vou mandar para você. Ela é Eu mais acho que está importante. relacionado a algo de vírus, né? Acho que é importante para defesa de vírus. Tem um slide dela que ela falou só sobre isso. Eu acho que é vírus e em caso de tumores também. Eu acho que eu lembro desse slide. Eu acho que ela até colocou aqui. É Quer lá ver? para 40 e pouco, eu acho. Aqui é a apresentação cruzada, eu acho. Deixa eu ver. É isso aí. Células infectadas, antivirais, MHC de classe 2. Antígeno viral entra no citosol. Ela pegou, tá vendo? A proteína. Ela está apresentando aqui agora, nesse momento, apresentação cruzada. MHC de classe 1, TCD8, resposta de célula T. É isso aí, então. Contra antígeno virais. Depois eu mando lá uma colinha para responder melhor essa pergunta. Qual a principal função das células dendríticas, que é de apresentar antígeno, que nem eu falei para vocês? Que sinais são necessários para ativação do linfócito T virgem, que é aqueles 3 sinais, lembra? O primeiro sinal, deixa eu até voltar aqui, que isso é muito importante. Não pode colocar a culpa no monitor, se ninguém souber dessa. Você tem o primeiro sinal, que é o sinal de ativação aqui, quando o TCR reconhece o peptídeo na fenda de MHC. O segundo sinal, que é coestimulatório, o sinal coestimulatório que é fornecido por B7, que liga CD28. E um terceiro sinal de citocina. Esses 3 sinais aqui, que é capaz de ativar a célula. Se não tiver esses 3 sinais, vai para energia, a célula não responde. Vamos para a próxima. Quantas sinapses imunológicas são formadas? Quando sinapses imunológicas são formadas e qual a função delas? O momento que as sinapses imunológicas são formadas são naquele momento que eu falei, que é no combate à célula infectada. Também pode ser nesse momento aqui de... Ai, cadê? No momento que as células TCD4, elas vão fazer suas funções efetoras. Esses momentos aqui da célula TCD4, por exemplo, célula T-reg, que ela regula a resposta imune, elas fazem sinapse imunológica aqui secretando essas interleucinas aqui. Aqui, por exemplo, quero pegar essa aqui que é muito clássica, que é mais fácil de entender. Célula TCD4 do perfil TH1, que lembra que combate infecções virais por patógenos intercelulares, essas células aqui elas vão fazer sinapse imunológica, por exemplo, com macrófago. Aí, quando secreta interferon gama lá para o macrófago, o interferon ele vai aumentar o efeito microbicida do macrófago. Show? Vamos ver para a próxima. Que sinais determinam o tipo de linfócito T-help gerado em resposta à apresentação de um antígeno? Lembra que os sinais que determinam o tipo de linfócito T-help é a citocina que ele encontra no microambiente de ativação. E aí, essa citocina que encontra no microambiente de ativação vai determinar se essa célula aqui vai para um perfil, se essa célula aqui vai ativar o fator transcricional STAT3, ou 6, ou 4, ou 3, ou 5, que vai definir aqui esse fenótipo dela e as suas funções. É isso que define a diferenciação. São os fatores transcricionais, coloca isso. O que define a diferenciação da célula TCD4 help ou auxiliar é o fator transcricional. Pode ser STAT3, 2, enfim. Tá. Qual é a principal função efetora das células TCD8? A principal função efetora das células TCD8 foi aquilo que eu falei, de induzir a apoptose na célula-alvo. Seja uma célula infectada, seja uma célula tumoral. Principalmente no contexto de tumor. Inclusive, tem... Só uma curiosidade, vou falar bem rápido, gente. Que já tá Acho que essa super... pergunta não tá no Oi? CD.
Acho Podemos que essa passar? pergunta não tem no CD. Não tem? Ah, é bom ter então, porque vocês vão sair daqui craques. Principalmente no contexto de tumor, porque assim, é uma prática de atuação muito rica de enfermeiro. E célula tumoral ela é combatida por célula TCD8. E você tem algumas terapias que você aumenta a eficiência aqui da célula T. Em vez de você induzir um fenótipo, sei lá, de memória, você induz um fenótipo efetor da célula TCD8. E você tem algumas estratégias de imunoterapia que você aumenta a eficiência aqui de combate à célula tumoral. Aí você induz aqui, aumenta a eficiência da célula TCD8 para ela matar a célula-alvo, que é a célula tumoral. Reconhecendo todo esse espectro aqui que eu falei para vocês. O que acontece com os linfócitos T virgem após sua ativação? Essa aqui é mais longa, mas é a resposta breve que nem eu falo sempre. Que é isso aqui. Após ativação, você tem a atuação de diversos intermediários bioquímicos que vai, então, promover a expressão desses fatores de transcrição, que vai, então, direcionar o fenótipo da célula. Seja por um fenótipo aqui efetor, quando você induz a expressão da cadeia alfa do receptor de L2, que é CD25, que você lembra que L2 é capaz de induzir proliferação do clone que foi ativado. Enfim, não vou falar das outras coisas não, porque senão a gente vai ficar à noite. O que caracteriza a resposta de memória? Quais são as células envolvidas nesse processo? Onde estão localizadas? O que caracteriza a resposta de memória, novamente, é a citocina que a célula vai encontrar lá no microambiente do órgão linfóide secundário. Então, suponha que depois daquela expansão clonal, vou colocar aqui, depois dessa expansão clonal aqui, que é mediada por IL-2, IL-2 vai deixando de parar de ser produzida. Então, a citocina aqui, que está no linfonodo, que é um órgão linfóide secundário, vai passar a expressar IL-7 e IL-15, que é capaz, então, de favorecer a transcrição daqueles fatores de transcrição, só que relacionados ao perfil de memória. Aí tem ID3, TCF1, enfim. Mas isso vocês não precisam saber, não. Quais são as células envolvidas nesse processo de resposta de memória? Células envolvidas na formação de memória. Não sei se ela quer dizer quais células que podem virar células de memória. Eu acho que é isso. Células T e células B. Células T pode ir para um perfil de memória e células B também. Onde estão localizadas? Geralmente, células de memória elas ficam recirculando entre órgãos linfóides secundários na intenção de encontrar o antígeno, né, para o qual aquele receptor é específico. Então, ela fica sempre migrando. Uma hora está no linfonodo drenante do pescoço, outra hora está lá no linfonodo drenante da virilha, enfim. Sempre fica localizada em órgãos linfóides secundários. Às vezes pode estar no endotélio vascular, mas é só por efeito de migração, que fica recirculando. Explica a estrutura das imunoglobulinas. Gente, essa parte do linfócito B eu não estudei nada, então eu nem vou conseguir ajudar muito vocês. Mas assim, essa parte aqui é mais aquela parte, tipo assim, você tem uma cadeia constante, outra cadeia variável, uma porção FC, essas estruturas mais básicas. É importante focar principalmente nas regiões variáveis, porque é meio que essa é a lógica de todo o repertório, né, de antígeno, principalmente de vacina, que a gente administra na atenção básica, enfim. Que parte define os tipos de classe? Que parte define os tipos de quais são os isotipos, classes diferentes funcionais entre eles? Aí aqui vem aqueles tipos de classe de imunoglobulina, né, IgM, IgD, IgE, IgA. O que define, geralmente, é o momento que aquele linfócito, sei lá. Gente, eu não vou responder isso, porque eu posso estar falando loucura. Melhor não responder.
Aqui agora parece que é tudo de linfócito B, né? Essa aqui eu vou ficar devendo. Não vou falar nada pra Então, vocês, porque eu essa não aí, estudei. a 24, não, a 25 a gente tá no nosso AD, a 26 tá no nosso AD, a 28 e a 29 só, eu acho. Então, a 27 não tá aí. Aham. Mas olha só. Envia esse ED pra gente. Oi? Depois você envia esse ED pra gente Por ver as favor. que estão no nosso ED. Tá, eu envio pra vocês. Aqui, zona escura do centro germinativo tenta focar naquela parte de recombinação somática para aumentar a especificidade da região variável da imunoglobulina. Tenta focar nisso, porque é importante. Eu vou abordar nas próximas monitorias, mas como a prova já é segunda, né? Explique como o efeito combinatório de ativação de receptores da imunidade inata influencia o tipo. Esse aqui, viajei. É isso, gente. Essa parte de linfócito B eu vou ficar devendo. Depois eu discuto com vocês, que eu não lembro muita coisa. Mas é isso. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa? Vocês querem que eu volte? Não, acho que tá bom, foi ótimo. Deu pra tirar muitas dúvidas. Então é isso, pessoal. Boa prova pra vocês. Boa sorte. Eu acho que vai dar bom. Vai tirar notas boas. E é isso. Se não tirar, a gente vai recuperar na segunda. Vamos trabalhar nisso. Tá bom? Bom descanso pra vocês e até mais.